Boa noite para mim, boa tarde para vocês, tudo bem, alunos? É, eu já me apresentei na última aula, eu sou a professora Lorena. Gostaria muito de estar trabalhando essa aula com vocês no Meets, porque aí vocês estariam totalmente abertos a trabalhar suas questões, eu sei que vai aparecer questões no decorrer da apresentação dessa aula, mas eu quero aqui aprimore, que vocês compreendam o meu principal objetivo nessa aula, que é que vocês entendam o processo da Revolução Chinesa e as tensões entre a China e a Rússia. Então, tenham em mente que tudo o que acontece na história, tudo dentro da história, faz parte de um processo. Então, nada acontece por acaso e nada acontece ao acaso. Eu vou iniciar a nossa aula falando sobre essas duas personas, né, essas duas personalidades que foram os grandes líderes dos movimentos em que eu vou acabar falando para vocês sobre os desdobramentos. Mas eu quero que vocês entendam que eu não estou falando dessas duas personalidades para que vocês pensem que toda a história girou em torno deles, mas para que vocês compreendam que eles foram importantes porque eles foram ditos líderes desses movimentos rivais que gerou o grande conflito da Guerra Civil, que a gente vai falar logo mais. Então, a gente tem aqui Sun Yat-sen, que ele é o chefe do Partido Nacionalista, também conhecido como Kuomintang, e também temos Mao Tse-tung, que é o líder da luta do comunistas pelo poder. E a gente vai falar um pouco sobre esses dois partidos também e entender os desdobramentos dessa Revolução Chinesa. Na primeira metade do século XX, ocorreu a Revolução de 1911. Professor, o que foi a Revolução de 1911? Calma, vou explicar. A queda da monarquia, ela ocorreu, o declínio da monarquia, da última dinastia, na verdade, que foi a dinastia Manchu, ela ocorreu após a Revolução de 1911, que foi liderada pelo movimento nacionalista. Esse movimento, ele tinha como objetivo defender a República e também retirar as potências imperialistas do território chinês. Esse movimento ele também promovia a unificação do país, ele acreditava na unificação da cultura, na unificação dos costumes, e foi um movimento liderado por Sun Yat-sen, né? A gente vai entender que esse movimento nacionalista, desde 1911, após a criação, né, do partido Kuomintang, que foi o Partido Nacionalista, isso não significa que as tensões políticas na China terminaram. Muito pelo contrário, as tensões elas continuaram. E aí, por volta de 1927 a 1937, a gente tem a primeira parte do que da Guerra Civil. Eu coloquei aqui para vocês uma, uma imagem que eu tô marcando aqui igual a minha cara, mas enfim, é para vocês entenderem. Essa imagem eu escolhi para que vocês entendessem o conceito de guerra civil. A guerra civil ela não é nada mais nada menos do que um conflito entre pessoas do mesmo território. No caso, no país da China, foi o conflito político entre nacionalistas e comunistas dentro do próprio território chinês. Então, é a mesma coisa que aconteceu lá no filme de Guerra Infinita, né? Os heróis, que eram os Revengers, eles acabaram entrando em conflito entre eles e gerando uma guerra civil. Foi basicamente o que aconteceu na China. Só que as questões na China eram bem diferentes das questões retratadas no filme, né? O que levou essa guerra civil foi as tensões entre o movimento nacionalista, que até então estava em ascensão, tinha um poder do governo, e os comunistas. E aí a gente vai perceber que essa guerra civil ela teve uma interrupção por conta de um inimigo em comum, que era o Japão. O Japão ele tinha interesses na China, então ele começou a atacar a China. E aí tanto o movimento nacionalista quanto o movimento comunista se uniram para lutar contra o Japão,
né? E aí é o que eu chamo de carinhosamente de Guerra Civil 0.2, que é quando se tem a retomada da Guerra Civil após as pausas para combater as forças japonesas. E aí a gente vê o declínio do movimento nacionalista. Por quê? No momento em que o nacionalismo ele meio que dá uma pausa ali na Guerra Civil contra o comunismo, foi um momento em que o movimento comunista ele acabou crescendo dentro do território chinês e se popularizando e tomando uma força. A gente deve lembrar também que aqui também está acontecendo as tensões da Guerra Fria, né, em 1949. Então, temos a China, o movimento comunista na China, ele tinha um apoio da União Soviética. Inclusive, a União Soviética é quem ajudou, né, o movimento nacionalista, né, na luta para combater as forças japonesas. Então, a gente vê aqui que o espaço que o movimento nacionalista deu para o movimento comunista dentro da China, nesse período de pausa, foi suficiente para que esse movimento ele crescesse e causasse uma grande aparição, né? Ele tomasse força. Então a gente viu aqui que esse movimento ele tomou força. A gente pode lembrar também que foi um movimento popular, né? Ele foi ganhando força das classes mais abastadas. Então, e esse movimento ele defendia também a divisão de terras, né? Porque a divisão de terras eram totalmente arbitrárias, né? Com o governo nacionalista. E aí o governo comunista ele defendia a divisão de terras igualitárias, então tinha essa pauta bem da sociedade, do proletariado. O que é o proletariado? Ele é a classe trabalhadora. Então, ele tinha essa pauta que combatia essas demandas da classe trabalhadora e ele acabou se evidenciando ali naquele momento em que o movimento nacionalista ele acaba por dar um passo atrás, né, quando eles se unem para lutar contra o Japão, contra as forças japonesas. Então, ocorre a ascensão do movimento comunista e a criação do PCC, que é o Partido Comunista Chinês, que acaba, essa ascensão desse movimento, ela acontece em 1949. Após a ascensão do Partido Comunista Chinês, então, ok, o PCC chegou à sua ascensão. E agora, né? O que o Partido Comunista fez? Quais foram as suas políticas? Quais foram as mudanças no cenário social, econômico da China? Vamos em partes, né? A política adotada, o modelo de governo adotado pelo PCC foi o modelo do socialismo soviético, tendo em vista, né, que a gente já sabe que o movimento comunista na China ele era aliado da União Soviética, ele tinha influências da União Soviética. Então, ok, o modelo político foi o socialismo soviético. E o que isso influenciou? Então, tivemos aqui mudanças empresariais, né, no setor econômico, as empresas se tornaram empresas estatais, as fazendas se tornaram fazendas comunitárias, então não existia mais a fazenda do seu Antônio, né, a fazenda do seu José, agora era a fazenda da China, era isso, eles trabalhavam em conjuntos, em comunidade, esta era a proposta, né? Podemos dizer aqui que essa proposta ela não foi muito bem aceita, né? Tanto para os camponeses, para os trabalhadores, né, da zona rural, quanto para os trabalhadores da zona urbana, que alegavam que eles tinham condições de vida precárias, eles estavam fazendo inclusive até greves. E aí houve o que Mao Tse vai chamar de um grande salto para frente, em 1958, que se tornou, na verdade, contraditório quando as consequências, né, nesse período de 1958, foi quando, basicamente, ali, o comunismo na China ele rompeu com a União Soviética, e isso acabou em agravar, né, a situação econômica e também a fragilidade social, a aceitação social dessa política comunista,
quando ocorreu a paralisação da produção agrícola. Durante 1960 e 1961, durante um ano, imaginem, durante um ano, o setor agrícola parou. Imagina, um ano sem produzir nada. E também resultou na morte de mais de 20 milhões de pessoas por fome, por falta de comida, né? Os dados mostram que foi cerca de 20 milhões de pessoas que morreram nesse período por conta da fome, que era muito grande, em contrapartida com os conflitos sociais e econômicos que a China estava passando naquele período. E aí, com isso, a gente imagina que o cenário e a aceitação do Partido Comunista da China, ele se fragiliza, né? A gente espera que isso aconteça e foi exatamente isso que aconteceu. A comunidade começou a se voltar, né, a ter sérias objeções e descontentamentos em relação ao Partido Comunista. E para uma tentativa de modificar isso, mudar isso, abafar um pouco essa onda de descontentamento em relação ao comunismo, ao Partido Comunista na China, o líder, né, Mao Tse, ele vai pegar e vai juntar, né, um grupo seleto de estudantes comunistas que são radicais, né? E quando a gente fala radical, a gente imagina que é tipo, imaginem quando usarem a palavra radical, é que esse grupo de pessoas levam a sua ideologia ao pé da letra, né? Que é o que a gente fala aqui de uma forma coloquial, para fácil entendimento. Então, a gente vai ter ali um grupo seleto de estudantes radicais comunistas que vão ser chamados de Guarda Vermelha, né? E esta Guarda Vermelha, ela vem para perseguir qualquer pessoa, qualquer indivíduo que apresente qualquer vestígio de pensamento e ideologia da burguesia. Então, essa grande revolução cultural proletária, na verdade, que aconteceu em 1966, que é como foi chamado, né, esse acontecimento, ele resultou quase que num caos completo do país, quase que no seu declínio total. Porque imagina, a gente tem que entender que, como eu já havia dito, como eu venho dizendo durante toda a aula, que tudo na história faz parte de um processo, certo? Então a gente viu lá atrás que existia uma dinastia, né? Existia uma dinastia e ela acabou entrando em declínio com a entrada do Partido Nacionalista. E aí o Partido Nacionalista ele estava ali pensando na criação de uma república, ele estava ali pensando na retirada do domínio da dinastia, né, do domínio monarca. Então ele estava ali lutando contra isso, só que aquela luta do Partido Nacionalista, ela contribuiu, né, as políticas do Partido Nacionalista, ela contribuiu também para que houvesse uma fragmentação, uma certa vulnerabilidade política ali do país, que ela vai ocorrendo até que surge o crescimento do movimento comunista na China, e aí o movimento comunista trava uma guerra civil contra o Partido Nacionalista, e aí por conta do que eu falei na Guerra Civil 0.2, em que a gente vê que o Partido Nacionalista ele acaba dando aquele passo atrás, né, aquele recuo, por também estar sendo ajudado, está tendo a contribuição da União Soviética, que entrou em apoio com o movimento comunista para combater as forças japonesas. A gente percebe também que aquele declínio, aquele pequeno deslize do movimento nacionalista, né, ele faz com que seja um território perfeito para o crescimento do movimento comunista no país, e o movimento comunista no país acaba entrando em ascensão depois de diversos conflitos civis entre esses dois partidos. E aí a gente percebe que mesmo no cenário mais perfeito e pacífico de todos, algumas das consequências destes desdobramentos da história iriam vir
iriam cair sobre a China, né? Sobre a história da China. Então a gente percebe que esses conflitos que ocorreram, essas divergências sociais, tudo isso faz parte de um processo. E a gente vê ali um partido comunista que propunhava uma política diferenciada, uma política do proletariado, e a gente vê a própria classe trabalhadora descontente com aquela proposta adotada. Espero que vocês tenham entendido o processo da Revolução Chinesa. Eu espero que tenha ficado claro para todos vocês. Caso haja qualquer tipo de dúvida, por favor, vocês podem me consultar. Eu vou deixar o meu e-mail, a disponibilização da professora, ela pode estar passando para vocês hoje na aula. Professora, sinta-se à vontade também a me questionar sobre a aula. Obrigado a todos. E eu termino aqui a minha aula com uma frase que eu destaquei de Mark Bloch, que é um escritor que a gente lê muito dentro do curso de História, em que ele diz que a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado, né? Então, se você não consegue compreender o que acontece no teu presente, isso vem em decorrência do que tu não sabe sobre o teu passado. Então, eu espero que vocês reflitam sobre isso. Deixei algumas questões para que vocês me respondam. Vou aguardar atenciosamente as respostas. E muito obrigado por tudo. Até a próxima aula. Boa tarde.